Você sabe o que é a artropatia de Charcot e a úlcera diabética? Meu nome é Thiago Doria, eu sou ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a úlcera diabética no pé e a artropatia de Charcot, duas complicações comuns aos diabéticos de longo prazo. A úlcera diabética, ela se ocorre por conta de pressão. Normalmente, o paciente que tem alguma deformidade ou alguma pressão no pé, quando ela é plantar, as úlceras são relacionadas a apoio. E aí, por conta de determinados ciclos, você vai acabar machucando aquela pele e gerando uma úlcera. As calosidades são um aviso que isso está acontecendo durante o processo. Então, o paciente que é diabético e tem algum calo na sola do pé, é muito importante observar isso aí, ver por que isso está acontecendo, procurar a opinião de um especialista para entender e tratar antes que isso vire uma úlcera. As úlceras dorsais, as úlceras em cima do pé, elas são mais relacionadas ao uso de calçado. Então, um calçado apertado, às vezes uma costura do calçado vai fazer um atrito e machucar o dedo e vai gerar uma úlcera. As úlceras dorsais, como elas são por conta de atrito, elas costumam acontecer muito mais rápido do que as úlceras plantares. Então, elas não costumam acontecer com calo. Às vezes é um uso de calçado de 2-3 horas já gera uma ferida, que gera uma úlcera. Esse paciente diabético ele tem um problema de cicatrização, então essas úlceras são difíceis de fechar e tem o risco de infeccionar. Essa úlcera, quando infecciona, vira uma osteomielite, e uma osteomielite no diabético é difícil o tratamento. E essa osteomielite eventualmente pode evoluir para uma amputação. Então, a amputação do diabético, ela frequentemente começa um pequeno machucadinho que ele não deu atenção. Por isso é muito importante sempre observar bem o pé, olhar, usar uma meia branca. Se tiver qualquer sinal de sangue naquela meia, ver por que isso aconteceu. Tomar cuidado com os pacientes que têm mais de 10 anos de diabetes, costumam ter menos sensibilidade na sola do pé. Eles costumam, às vezes, queimar a sola do pé em chão quente, então bater ou pisar em alguma coisa que cortou o pé sem perceber. E isso acaba gerando um problema muito grande no futuro, como eventualmente evoluir, inclusive, para uma amputação. A artropatia de Charcot já é uma outra complicação também relacionada a diabéticos de longo prazo. A artropatia de Charcot se dá por conta de uma alteração vascular e neurológica, onde o osso perde o controle da remodelação óssea. Então ele começa a remodelar de uma forma desorganizada. Isso gera um quadro semelhante a várias fraturas no membro. É mais comum no membro inferior, no pé e no tornozelo, e às vezes é desencadeado por um pequeno trauma. Às vezes o paciente faz um entorse do tornozelo sem fratura, e aí algumas semanas depois começa a ficar vermelho, parece às vezes uma infecção, uma celulite, mas na verdade é um processo inflamatório agudo, que é da artropatia de Charcot. E aí quando você vai fazer um raio-x, você vê uma desorganização óssea, parece várias fraturas em vários ossos diferentes, que é como a gente faz o diagnóstico. A artropatia de Charcot é de fases. Normalmente tem uma fase mais inflamatória, como eu falei, que muitas vezes é confundida com uma celulite. E depois esse processo inflamatório diminui e a gente entra numa fase mais de sequela, e é onde a gente vai intervir de forma cirúrgica. Esses pacientes costumam desenvolver deformidades e essas deformidades têm que ser tratadas, exatamente para não evoluírem com calos e evoluírem com úlceras, que é comum. Então essa deformidade tem que ser tratada de forma cirúrgica para trazer aquele pé, aquele tornozelo de volta para a sua posição natural, restaurar a função e evitar maiores problemas no futuro. A artropatia de Charcot é uma complicação grave relacionada a diabéticos de mais de 10 anos. Como eu falei, tem que ser abordada, não pode ser deixada para lá e achar que aquela deformidade não tem problema só porque o paciente não sente dor. Porque às vezes aquela deformidade, como eu falei, vai criar uma úlcera e vai criar uma osteomielite e vai evoluir para uma amputação. Então, tenham sempre cuidados com seus pés, porque aquilo ali é fonte de preocupação constante para o diabético. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, curtem e compartilhem o vídeo. Até a próxima.